Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, porque uma situação que está sendo muito discutida hoje é sobre a contratação do Lucas Assad. Eu cheguei a fazer um vídeo na noite de sábado, né, de que ele era o novo reforço do Atlético e tinha sido muito veiculado, né? Eu nem, assim, fiz o vídeo na hora que saiu a notícia. Só confessar aqui, eu tava assistindo um filme, né, A Rocha, né? Eu esperei o filme acabar, aí sim eu fui gravar o vídeo, né? E pelo volume de páginas do Atlético noticiando, né, falando que era a notícia do Fred Augusto, um cara que tá dentro da diretoria, tem boas informações, né, que já recebeu até um vídeo crítico aqui no canal, né, porque ele foi defender o endividamento do Atlético usando exemplos maravilhosos, né, que é Barcelona, Tottenham, United, realmente exemplos de boa gestão, né, mas a questão é, a gente tem uma situação em que eu fiz o vídeo e não tem uma confirmação oficial de verdade. Existe a negociação, no momento tá aí tendo um imbróglio bem grande, e aí a gente sai a notícia que o presidente do Palestino, né, tá muito revoltado e acusou o Atlético Mineiro de calote, falando: o Atlético não pagou nenhum único dólar pela compra de Ivan Roman. Ou seja, não tem Roman jogando de graça pelo clube. Tem Roman jogando de graça pelo clube, né? Não pagaram nenhuma das parcelas e agora aparecem comprando outro jogador chileno por 5 milhões. É um atrevimento. Nunca pensamos que um clube do porte do Atlético fosse tão sem vergonha. Isso é o presidente do Palestino falando nesse tipo de situação, né? O Rubens Menin chegou um dia a falar que o dia que não honrar compromissos, a gente perde o respeito. Perdendo o respeito, a gente perde o valor. Isso no futuro do Atlético seria muito ruim. Então, o Rubens Menin literalmente não consegue honrar compromissos e perde o respeito das pessoas, né? E assim, não é por falta de dinheiro do Rubens Menin, né? O cara é muito rico, inclusive se bobear, é o cara mais rico aí, tem uma SAF dentro do Brasil, né? E assim, o Grupo City Futebol pode ter mais dinheiro, mas até que ponto eles investem dentro do Manchester City, né? O Rubens Menin, é verdade, ele não fez um investimento de colocar a própria grana lá e fazer o Atlético sair do buraco, ele fez empréstimos no nome do clube nos bancos dele, né? Aí ele conseguiu usar o clube como garantia e hoje é o dono do Atlético, né? E a situação que a gente vê aí é muito feia, né? Porque assim, o cara tem dinheiro pra ir lá ajudar o clube, não faz. Ele deixa tudo nas costas da fonte de renda do próprio clube, etc, pra ver se eles conseguem arrumar um jeito de pagar. E até agora não tem funcionado. Quantas transferências como a do Ivan Roman o Atlético tem sem pagar? A gente não tem transparência sobre isso. E aí vai tentar contratar alguém no campeonato chileno, sendo que no mesmo campeonato eles contrataram alguém sem pagar? É falta de respeito, é falta de vergonha na cara. E assim, isso no momento que o rival local, o Cruzeiro, tá ali com o dono deles, pagando quase 30 milhões de euros para tirar o Gerson do campeonato russo, entende? O Atlético tem um cara que é mais rico comandando, e teoricamente 4 empresários, né? Somando o Rubens Menin, tem lá o Ricardo Guimarães, o filho dele, o Rafael Menin, o Rafael Salvador, entende? É os 4 R's, quatro pessoas muito ricas, etc. E quanto que eles estão tirando do próprio bolso para ajudar o Atlético, como acontece numa SAF? Porque a vantagem da SAF é isso, vir investimento de fora, o clube não depender apenas dos próprios meios para poder compensar a distância que existem para clubes que faturam mais. O Atlético Mineiro faturou mais de 600 milhões no fim de 2024. O Flamengo nessa última temporada faturou 2 bilhões. Então, a questão é, o Atlético tem menos dinheiro para gastar do que essas equipes, né? Não vai conseguir acompanhar o ritmo financeiro desses times. A única maneira de fazer isso é ter investimento por trás, ter investimento de outra pessoa. Como o Botafogo tem com o John Textor, o Atlético Mineiro deveria ter isso em sua SAF, né? E a gente não tá falando de uma transferência, como é, por exemplo, a do Gerson, que foi caríssima, né? A gente tá falando, por exemplo, do que o Flamengo planeja pagar pro Lucas Paquetá, né? 35 milhões de euros. Tá falando de 5 milhões de dólares, né? É quanto? Menos de 30 milhões de reais? Não é que eu tô dizendo que isso é uma cifra pequena, né? Mas os caras não estão dispostos a arcar isso, e esse é mais caro do que o Ivan Romão. O Ivan Romão não custou tudo isso. Então, é um negócio absurdo. É absurdo o que o Atlético faz nisso. Porque mostra que a SAF do Atlético, ela, tipo assim, é apenas uma maneira de oficializar uma propriedade, um ativo novo para os donos agora, na Rubens Menin, etc. Nada passa de um ativo. Cadê o torcedor que quer ver o clube ganhar? Tipo, assim, já a gente pode até falar, defender de um lado, você dá o torcedor que tá investindo, tá contratando esse jogador X e Y, né? Mas nem pagando os caras tá, né? Tipo, se essa é a visão, né? Os jogadores precisam desses jogadores pra contratar e levar o time pra frente, por que ele não paga? Por que ele não tira do próprio bolso e paga? Ele não assumiu o clube, ele não assumiu os problemas do que ele disse que não é atleticano de coração, por que ele não vai lá na própria grana e vai lá e paga as transferências que faltam, né?
Ele quer fazer outro empréstimo no nome do Atlético para os bancos dele. Sou defensor de uma teoria aqui que o Rubens Menin um dia ele vai vender o Atlético, né? Quando ele achar ficar de saco cheio, né? E não conseguir tirar mais dinheiro do Atlético via juro de banco, eu acho que um dia ele vende o Atlético, porque é só assim para entender e explicar, né? Porque um clube que na maior parte do tempo está endividado com os próprios bancos dos donos, né? Tem cada vez menos dinheiro para investir, está cada vez mais gastando com juros do que propriamente em futebol. Então, o Atlético Mineiro tem um grande problema porque esse calote é grande, é um negócio que atrapalha muito a vida do clube e acaba atrapalhando na hora de contratar. Os clubes não vão querer vender para um clube que tem fama de caloteiro, que não paga. Vocês não vão te dar ativos importantes, ainda mais o Lucas Assad, um jogador jovem, 22 anos de idade. Esse é um cara que, assim, se um clube aqui no Brasil olhar e investir, talvez se tiver uma fama de mais bem pagador, né, eles contratam, entende? Né? Ele pode até conseguir barganhar um negócio melhor. Então, assim, o Atlético Mineiro tem que dar garantias e se quer realmente ver uma temporada mais competitiva, precisa de uma reestruturação de elenco, inclusive o próprio técnico, que eu não sou nem um pouco fã, né, o Jorge Sampaoli, gritando aos quatro ventos isso, né? Então, agora é ver o que vai acontecer, mas o Atlético, obviamente, se vê numa situação complicada. Caso a transferência do Assad colapse, eu apago aquele vídeo, faço um vídeo aqui de meia-culpa, porque para mim isso não tem problema nenhum, né? Eu passei uma informação, mas caso a contratação seja oficializada, o vídeo tá lá. O que eu precisava falar sobre aquela contratação, eu falei ali, e acredito que se o Atlético confirmar essa contratação, é uma melhora bem grande da qualidade, principalmente para meia atacante. Eu já falei aqui, o Atlético precisa vender alguns jogadores, não tem, acho que, espaço para Júnior Santos, para Rony, Hulk, assim. O Hulk, eu sei que tem muita gente que adora o cara, é ídolo da torcida, mas você quer realmente pro Fluminense, deixa. Ele já fez uma temporada ruim na última temporada, por mais que, assim, o número de gols possa parecer maior do que o dos outros, isso mostra o quanto que o ataque do Atlético não foi bom, porque ele chegou a ficar um ano sem fazer gol com bola rolando e teve uma atuação muito ruim na final importante, né, do campeonato da Copa Sul-Americana, em que ele acabou perdendo um pênalti decisivo e na maior parte do jogo realmente deixou muito a desejar. Então, vamos ver o Atlético aí, tem muita coisa para se fazer no time, muitas peças para contratar, ajustar, encaixar, e o Lucas Assad seria uma grande contratação, mas até agora, sem certeza de que ele vem, o Atlético Mineiro precisa arcar com seus compromissos, assim, até porque é um negócio feio. Um bilionário assumir um clube e não pagar uma transferência que, se bobear, não tá nem na casa de 15, 10 milhões de reais, né? Se o cara é bilionário, ele é dono de uma rede de TV fechada, como a CNN, é dono de uma empreiteira gigante como a Arena MRV, que construiu o estádio do Atlético Mineiro. Então, assim, não falta dinheiro para o cara pagar essas transferências. Ele que escolheu ir lá e comprar um clube. Ninguém obrigou o cara, ele poderia ter deixado o processo de comprar o clube para outra pessoa. Ele escolheu, ele tem responsabilidades, então, já como dono e o cara que deveria arcar com as despesas do clube, né? Mas a gente não tá vendo isso de verdade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.